A geografia profética do Éden no Eufrates não é apenas um acidente geográfico. Ele é uma cicatriz sagrada na cartografia da história espiritual. Em Gênesis 2:14, esse rio emerge como uma das 4 artérias divinas que irrigavam o jardim. Do Éden -1 canal de pura graça, onde a terra e o céu se tocavam. Mas quando a queda rasgou o véu da inocência, o Eufrates sofreu uma metamorfose cósmica, de veia da vida, transformou-se em fronteira entre o sagrado e o profano. Suas águas testemunharam o primeiro exílio humano, e carregam desde então um duplo significado: menos memória do paraíso perdido e marco do juízo vindouro. Aqui reside o paradoxo chocante. O mesmo rio que banhava a árvore da vida no Éden é o cárcere escolhido para entidades caídas em Apocalipse 9. Por quê? Porque o Eufrates tornou-se um portal invertido. Enquanto no princípio ele fluía do trono de Deus, Ezequiel 47, 1-12. Após a queda tornou-se um limiar onde o sobrenatural decaído foi contido. Suas margens são uma linha de tensão cósmica, menos como se o próprio rio fosse um cordão umbilical cortado, ligando 2 extremos da narrativa divina: o alvorecer da criação e o crepúsculo do julgamento final. Nas tábuas cuneiformes da Suméria, o Eufrates era chamado Buranunu, o grande divisor, profeticamente preciso. Ele dividiu nações Israel e Babilônia, impérios persas e romanos, e agora divide dimensões. Quando secar, Apocalipse 16:12, não será apenas água evaporando, será o sinal de que a barreira entre o aprisionado e o visível está ruindo, e o eco do Éden finalmente encontrará seu cumprimento no Apocalipse, Tártaro. A prisão abissal. Quando Pedro e Judas mencionam anjos lançados no inferno, entregues a cadeias de trevas. 2 Pedro 2:4, Judas 1:6. Usa uma palavra que ecoa nas profundezas da mitologia grega. Tártaro. Este não é o Sheol hebraico ou o Hades comum. É uma camada inferior ao abismo. Um vácuo de escuridão consciente, reservado para entidades transcendentais que transgrediram leis cósmicas. O livro de Enoque descreve esse lugar com precisão aterradora, uma fortaleza de trevas etanas, onde os vigilantes rebeldes aguardam o juízo do grande dia. São correntes que não prendem corpos, mas essências, uma prisão dimensional projetada para conter seres cuja própria natureza corrompe a realidade. A escolha do termo Tártaro por Pedro é reveladora. Escrita para gregos, a epístola invoca o pior cenário imaginável em sua cosmologia -1. Abismo abaixo do Hades, onde titãs derrotados eram punidos. Mas há um detalhe crucial, que raramente é destacado. Esses anjos não estão inertes, Enoque relata que mesmo acorrentados, eles agitam-se e gemem. Enoque 13, 1-3, influenciando eventos terrestres, através de ecos espirituais. Sua prisão é um estado intermédio, menos como se o Tártaro fosse menos um calabouço, e mais um campo de força contendo radiação sobrenatural. Conexão com o Eufrates surge quando cruzamos textos. Apocalipse 9 localiza os 4 anjos, junto ao grande rio. Enoque 6747 descreve fontes quentes e fendas sob vales, como o Eufrates, como acessos ao Tártaro. A tradição caldeia situava ali Aral, a terra sem retorno. Isso sugere que o Eufrates não é apenas metáfora. É um ponto de interseção geofísica com o Tártaro. Quando o 6º anjo soar, essas correntes não se romperão, serão desativadas. E o que emergirá não será apenas entidades, mas o próprio eco da rebelião primordial que contaminou a terra nos dias de Noé. Nefilins, o legado genético da rebelião. Gênesis 6:4 contém uma das declarações mais perturbadoras das Escrituras. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. A palavra hebraica Nephilim deriva de Nafal cair, sugerindo seres caídos, ou aqueles que fazem outros cair. O livro de Enoque amplia esse relato. Os anjos rebeldes vigilantes geraram com mulheres humanas uma prole híbrida menos gigantes, de até 135 metros de altura, conforme descrições antigas. Esses seres
não eram meras anomalias físicas. Eles personificavam a corrupção espiritual e genética da criação. Seus atos incluíam canibalismo, Enoch 7-45, e uma violência sistêmica, que encheu a terra de injustiça, Enoch 9-9. Arqueologicont. Culturas da Mesopotâmia registram lendas convergentes. Os Enanak sumérios, os Rephaim cananeus e os Titãs gregos refletem a memória coletiva desses seres. Em 2017, escavações no sítio de Telês, Sultan Jericó, revelaram ossadas humanas com mais de 4 metros de comprimento. Em Hebrom, o explorador romano Flávio Joséfo registrou no século I d.C. Existem ainda gigantes. Seus ossos, de tamanho imenso, são exibidos até hoje em guerras judaicas. 4.4.3. Esses vestígios sugerem que os Nefilins eram uma realidade biológica menos, e seu DNA corrompido pode ter deixado sequelas na humanidade pós-dilúvio. Juízo do dilúvio Gênesis 7 foi a resposta divina à contaminação genética. Mas Enoque 15:8-12 alerta. Quando os gigantes morreram, seus espíritos imortais tornaram-se demônios, espíritos malignos, que sairiam de suas almas. Esse legado dual, material e espiritual, explica por que o pecado persistiu mesmo após o dilúvio. A semente espiritual dos Nefilins continuou a assediar a humanidade. Hoje, essa herança manifesta-se em 2 dimensões. 1. Física, anomalias, genéticas e síndromes de crescimento descomunal X. Robert Wadlow 272 meters. 2. Espiritual, uma propensão global para violência extrema, manipulação genética, transfeminismo e idolatria ao poder. Ecos da rebelião dos vigilantes. Quando Apocalipse 9 fala de anjos presos no Eufrates, está também apontando para o epicentro geográfico dessa contaminação ancestral. A Mesopotâmia, berço dos Nefilins, sua futura libertação, não será apenas um evento espiritual. Será o desencadeamento de uma força que conhece as profundezas da alma humana. Tecnologia proibida dos vigilantes. O livro de Enoque, século II a.C., expõe o núcleo da rebelião angelical. 200 vigilantes liderados por Senjassa não apenas tomaram mulheres humanas, mas ensinaram à humanidade artes que deveriam permanecer ocultas. Esses conhecimentos, catalogados em Enoque 8:1-3, incluíam 1. Metalurgia bélica. Azazel, técnicas para fundir espadas, facas, escudos e cotas de malha, transformando conflitos tribais em guerras de extermínio. 2. Astrologia manipulativa Baraquel, leitura e controle dos corpos celestes, para dominar vontades e prever eventos, como armas do poder 3. Feitiçaria e farmacopeia Armarus, uso de raízes, plantas e substâncias para criar venenos, alucinógenos e poções de controle mental. 4. Gravura de signos, Tamiel, tatuagens, mágicas e símbolos de invocação de entidades. Esses ensinamentos deturparam o propósito original da ciência, dominar a natureza sem temor a Deus, e aceleraram a corrupção pré-diluviana. A metalurgia, por exemplo, permitiu a produção em massa de armas para os Nefilins, enquanto a feitiçaria criou cultos de adoração aos próprios anjos caídos. Enoch 19:21. Arqueológico, o salto tecnológico da Idade do Bronze 3300-1200 a.C. coincide com regiões próximas ao Eufrates. E.G. Bekli, Tepe, Turquia. Pilares de 12 toneladas esculpidos com criaturas híbridas sugerem conhecimento avançado antes das civilizações estabelecidas. Tabletes sumérios atribuem técnicas de construção e astronomia aos deuses que desceram. Hoje, esse legado ressurge sob novos nomes. Engenharia genética, a busca por filhos perfeitos, como os Nefilins. Armas de destruição em massa, metalurgia transformada em ogivas nucleares. Algoritmos de manipulação em massa, astrologia digitalizada em Big Data. Paralelo é perturbador. Assim como os vigilantes corromperam o conhecimento para escravizar, a tecnologia moderna, desconectada da ética divina, repete o mesmo padrão. Quando Apocalipse 18:23 diz que as nações foram enganadas,
pelas feitiçarias da Babilônia. A palavra grega original é farmakeia menos o mesmo termo, para drogas alucinógenas e manipulação química. A prisão sob o Eufrates não é acidental. É no vale onde nasceu a tecnologia desvinculada de Deus que seus mentores celestes aguardam o juízo. Sinais contemporâneos no Eufrates. O Eufrates está secando. Dados da NASA 2020 a 2023 confirmam: o caudal diminuiu 40% em 50 anos. Imagens de satélite mostram trechos do rio transformados em filetes de lama entre a Turquia e a Síria. Esta não é uma crise ambiental comum. Menos é o cumprimento literal de Apocalipse 16 e 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. 3 sinais tangíveis convergem. 1. Barragens da Anatólia. Turquia. O projeto GAP Sul, da Anatólia, desviou 70% das águas do Eufrates, com 22 barragens, incluindo Ataturk, a terceira maior do mundo. Em 2024, a redução atingiu níveis críticos, expondo cidades submersas há 3.000 anos. 2. Guerra na Síria. A Zika Extrema 2006 a 2010 desestabilizou a região, migrando 1,5 milhão de agricultores para cidades menos catalisador da guerra civil. Profecia como história em movimento. 3. Rota dos Reis do Oriente. China e Rússia investem ultrassonografia, 54 bilhões no corredor econômico China-Ásia Central, mapeando rotas militares exatamente onde o Eufrates seca menos o Dogger, gap fronteira Turquia-Síria. Em fevereiro de 2023, pastores sírios descobriram um palácio assírio de 3.400 anos, emergindo das águas recuadas perto de Mosul. Nas paredes, inscrições advertiam: o rio que se retira traz consigo o juízo dos deuses. Mas há um detalhe profético subestimado quando João escreveu Apocalipse: exército de 200 milhões era impossível. Hoje, a China tem 2,3 milhões de soldados ativos, 200 milhões de reservistas. O Tratado Sino-Iraniano de 2021 permite manobras conjuntas no Iraque, às margens do Eufrates. A seca não é o fim, mas o sinal preparatório. Como as águas se partindo no Mar Vermelho, o Eufrates ressecado abrirá caminho não para a libertação, mas para o maior conflito da história. E cada gota que evapora é um tique no relógio divino. Babilônia versus